Nesse vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre ondas. Vamos fazer os exercícios da apostila número 2, módulo 11, na página 12. Vamos dar uma olhadinha no exercício número 1. No exercício número 1, a gente tem uma corda que vibra com uma frequência de 200 Hz. Essa corda tem um comprimento de 40 metros e a velocidade de propagação da onda formada nessa corda é para a direita, uma velocidade v. A gente tem uma figura que representa essa onda se propagando nessa corda. Aqui a gente tem a fonte da onda, onde vai ser produzida a vibração. A gente sabe que a distância entre esses dois pontos é 0,05 metros pelo desenho e a gente precisa calcular a velocidade de propagação nessa onda primeiro. Para a gente calcular a velocidade de propagação de uma onda, a gente tem que lembrar que essa velocidade vai depender do comprimento de onda e da frequência. Então a gente precisa de duas informações para calcular o valor dessa velocidade de propagação: o comprimento de onda e a frequência. A frequência de vibração foi informada, 200 Hz, mas não foi informado o comprimento de onda. A gente precisa encontrar. A gente vai encontrar o comprimento de onda olhando para o desenho. O comprimento de onda vai ser a distância entre duas cristas ou a distância entre uma crista e um vale. A gente sabe que essa distância entre esse ponto e esse que formam uma crista é 0,05 metros olhando para a figura. O comprimento de onda vai ser essa distância mais essa daqui do vale. Então vai ser 0,05 vezes 2. Então a gente vai encontrar que o comprimento de onda é 0,1 metro. Vamos substituir na equação da velocidade o comprimento de onda e a frequência. Comprimento de onda 0,1 metro, frequência 200 Hz. Fazendo essa multiplicação, 0,1 vezes 200, 20, velocidade, metro por segundo. Portanto, a velocidade de propagação dessa onda vai ser igual a 20 metros por segundo. Na letra B, a gente precisa calcular o tempo que essa onda vai levar para percorrer toda a corda, toda a extensão de 40 metros da corda. Para a gente calcular tempo, a gente tem que lembrar que velocidade é distância sobre tempo. A gente quer determinar o tempo, a gente quer determinar o ΔT. A distância é o comprimento da corda, que foi informado. A onda vai se propagar numa corda de 40 metros de comprimento. E a velocidade é a velocidade de propagação dessa onda, que a gente calculou na letra A, 20 metros por segundo. Então vai ficar, ó, velocidade é 20, distância é 40 metros e o tempo é o que a gente quer descobrir. O tempo está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 40, o 20 que está aqui multiplicando, passa dividindo. 40 sobre 20. O tempo vai ser igual a 2 segundos. Então essa onda vai levar 2 segundos para se propagar por essa corda com comprimento de 40 metros. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 2. No exercício número 2, a gente tem uma rádio que transmite com uma frequência de 60 kHz. A velocidade de propagação dessas ondas de rádio é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo e pede para a gente calcular o comprimento dessa onda que é transmitida pela rádio. Se a gente tem a informação da frequência e da velocidade, para calcular o comprimento de onda, a gente pode usar a equação da velocidade. Por quê? A gente tem a informação do V e a informação da frequência. Falta a informação do comprimento de onda. Velocidade igual comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade está aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O comprimento de onda a gente quer determinar, que é o lambda, essa letrinha grega aqui. E a frequência é o 600 kHz. 600 kHz, unidade de frequência é o Hz. Esse quilo, esse casinho na frente da unidade de frequência, do Hertz, significa uma multiplicação por 1000, que a gente chama de quilo. É um múltiplo de unidade. Então, 600 kHz significa que a gente tem 600 vezes 1000 Hz. 600 mil Hz é a mesma coisa que a gente escrever 6 vezes 10 elevado a 5 Hz. Então, eu posso escrever esse número que ficou bem
ficar 600.000 igual a 6 vezes 10 elevado a 5 Hz. Então, é esse valor que a gente vai usar para fazer a conta. Vai ficar vezes 6 vezes 10 elevado a 5. Para achar o valor do comprimento de onda, esse 6 vezes 10 elevado a 5 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 3 dividido por 6 é igual a 0,5 vezes 10. A gente tem uma divisão de notação científica, uma divisão na base 10. Repete a base 10. O expoente que está embaixo, ele sobe trocando de sinal. Se aqui ele está positivo, quando ele sobe para cá, ele fica negativo. Vai ficar 8 menos 5. Esse comprimento de onda vai ser 0,5 vezes 10. 8 menos 5, 3 positivo. Eu posso pegar a vírgula que está aqui antes do 5 e passar para o 5. Isso aqui vai ficar 5 vezes 10. Como eu andei com a vírgula uma casa para a direita, aqui diminui uma casa. 2 metros, unidade de comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda vai ser 5 vezes 10 elevado a 2 metros. Vamos dar uma olhada no exercício número 3. No exercício número 3, a gente tem uma onda que se propaga com uma velocidade de 6 metros por segundo e a gente vai determinar o período, a frequência e a amplitude dessa onda. Olhando para o desenho dessa onda, a gente tem o seguinte: a gente tem a distância entre as três cristas, 0,60 metros, e a gente tem a distância entre um vale e uma crista, 0,20 metros. Para determinar o período, a gente tem que lembrar que período é o inverso da frequência. Mas nesse caso, a gente não tem informação de frequência. Então, a gente vai ter que calcular o período a partir da velocidade, porque a gente conhece a velocidade dessa onda. A gente sabe que a velocidade é 6 metros por segundo. Velocidade de uma onda é comprimento de onda vezes a frequência. Mas como eu falei, período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Então, a gente pode escrever essa equação da velocidade dependendo do período. Frequência é o inverso do período. Então, vai ficar que a velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o período. Temos o valor de velocidade. Vamos descobrir o valor do comprimento de onda. Olhando para o desenho, dá para descobrir o comprimento de onda. A gente sabe que o comprimento de onda vai ser a distância entre duas cristas ou dois vales. Nesse caso, a gente tem a distância entre as três cristas. Mas essa distância entre as duas cristas que vai me dar o comprimento de onda é metade dessa distância. Então, o comprimento de onda aqui vai ser 0,60 metros dividido por 2, a metade daquele valor. Vai me dar 0,30 metros. Então, a gente determinou o comprimento de onda pelo desenho fornecido na questão. Vamos substituir os valores aqui e encontrar o valor do período. Velocidade é 6 metros por segundo. Comprimento de onda 0,30 sobre período. Se a gente quer descobrir o período que está dividindo passa para cá multiplicando e o 6 vem dividindo. Então, o período vai ser 0,30 sobre 6. Período vai ser 0,05 segundos. Descobrimos o período dessa onda, o tempo para a formação de uma crista e um vale. Vamos para a frequência. Se a gente encontrou o período, a gente sabe que o período é o inverso da frequência. Então, a frequência é 1 sobre período. O período a gente acabou de ver que é 0,05. Então, a frequência vai ser igual a 20. 1 sobre 0,05 é igual a 20. Frequência de 20 Hz. Para finalizar, a amplitude. A amplitude a gente vai determinar pelo desenho. Assim como a gente consegue determinar o comprimento de onda pelo desenho, a gente também consegue determinar a amplitude. Vamos lembrar dos elementos de onda. A distância entre a posição de equilíbrio da onda e a crista, ou o vale, é chamado de amplitude de onda. Se eu sei que entre um vale e uma crista é 0,20 metros, a amplitude vai ser metade dessa distância. Então, a amplitude dessa onda vai ser
0,20 sobre 2, 0,10 metros. Então, nesse exercício número 3, a gente determinou os elementos de onda a partir do desenho. A gente conseguiu calcular o comprimento de onda, a amplitude, a velocidade havia sido dada e a gente determinou também a frequência. Para encerrar esse vídeo, vamos dar uma olhada no exercício número 4. No exercício número 4, a gente tem ondas de micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas que vão se propagar em um forno, com frequência de 2,5 vezes 10 elevado a 9 Hz. A gente tem algumas afirmações sobre essas ondas de micro-ondas e a gente vai ter que dizer o que está certo e o que está errado. Primeira informação muito importante: micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Então a gente vai se basear nessa informação da natureza dessa onda para responder essas questões. Então, essa informação de que micro-ondas são ondas eletromagnéticas vai nos ajudar a resolver esse exercício. Vamos lembrar que ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam em meios materiais, mas também se propagam no vácuo. Então, além de se propagarem em meios materiais, elas também vão se propagar no vácuo. Na letra A, a primeira afirmação fala que se a velocidade for de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, o comprimento de onda vai ser 0,12 metros. Para a gente conferir isso, a gente vai ter que calcular o comprimento de onda. A frequência da onda foi informada e a velocidade. Agora a gente vai conferir se o comprimento de onda vai ser esse aqui. Para isso, vamos usar a equação de velocidade de propagação de uma onda. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8. Comprimento de onda vezes a frequência, 2,5 vezes 10 elevado a 9. O 2,5 vezes 10 elevado a 9 que multiplica, passa para o outro lado dividindo. O comprimento de onda vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 2,5 vezes 10 elevado a 9. 3 dividido por 2,5 é igual a 1,2 vezes 10. Divisão de notação científica. O número que está embaixo sobe trocando o sinal. Se ele está positivo, fica negativo. 8 menos 9 vai dar menos 1. Tirando esse número da notação científica, como o 10 está elevado a menos 1, a vírgula vai dar uma casa para a esquerda. Então, 1,2 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a 0,12 metros. Justamente o valor que foi informado. Então, a letra A está correta. Vamos para a afirmação da letra B. As micro-ondas têm a mesma natureza que os raios X. Então, vamos lá. No início, eu falei que saber que micro-ondas são ondas de natureza eletromagnéticas era uma informação importante. Por quê? Já sabemos que a micro-ondas é eletromagnética. Será que ela tem a mesma natureza do raio-x? Será que os raios-x também são ondas eletromagnéticas? E têm a propriedade de também se propagar no vácuo? São. O raio-x também faz parte do espectro eletromagnético. Então, a letra B também está correta. Na letra C, fala que as micro-ondas deixariam de se propagar no vácuo. Eu acabei de falar que ondas eletromagnéticas são ondas que possuem a capacidade de se propagar no vácuo. Se a micro-ondas é esse tipo de onda eletromagnética, ela não vai deixar de se propagar no vácuo. Então, a letra C está errada. Letra D. As micro-ondas podem ser refletidas? Sim. Quando a gente falou sobre fenômenos ondulatórios, a gente viu que as ondas elas têm algumas propriedades características. Uma delas é a propriedade da reflexão. Ao encontrar uma superfície de meio diferente ao meio que ela vinha se propagando, ela reflete, ela bate e volta e continua a sua propagação em um sentido diferente. Então, as micro-ondas podem ser refletidas. A última afirmação fala que o período é igual a 4 vezes 10 elevado a 6 segundos. Vamos ter que calcular para conferir. A gente tem informação da frequência. A frequência é 2,5 vezes 10 elevado a 9. O período, a gente tem que lembrar que é o inverso da frequência. Então, o período vai ser 1 sobre 2,5 vezes 10 elevado a 9. 1 sobre 2,5
0,4 vezes 10. O 9 que está na divisão, quando sobe, fica negativo, inverte o sinal. Então, olha o que a gente encontrou, expoente negativo. Então, já sabemos que a letra E está errada. Vou botar essa vírgula aqui para depois do 4, a gente vai ter que o período, se ela andou uma casa para a direita, perde um número aqui, menos 8. Então, encontramos que o período vai ser 4 vezes 10 é a menos 8, não elevado a 6. Então, aqui também está errado. Com isso, a gente encerra esse vídeo.